Amém. Glória a Deus. Eu queria falar com vocês essa noite sobre a provisão do Senhor. Quem de vocês aqui já conhece alguém que já viveu uma grande provisão? Enquanto eu preparava essa palavra, eu mandei mensagem para algumas pessoas, fazendo uma pesquisa de campo. E eu queria saber dessas pessoas como que foi experimentar uma grande provisão, um grande milagre da parte do Senhor, e o quanto que isso impactou e mudou a vida delas. E eu confesso que eu recebi testemunhos incríveis. Eu só não vou falar porque eu não pedi permissão para compartilhar. Mas eu posso afirmar para vocês que a provisão do Senhor, viver o milagre do Senhor, ele muda totalmente a nossa perspectiva da nossa vida aqui na terra. E é isso que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite. Vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 e 14. Eu vou me ater somente nesses dois versos aqui, depois a gente vai trabalhando nos outros. Versículo 13 diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, Senhor? Esta palavra já foi apresentada a Ti, e eu creio, Senhor, que a Tua unção está sobre mim, está sobre a Tua igreja. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa fluir através de mim, ministrar na minha vida e na vida dos Seus filhos aquilo que o Senhor quer. Que não seja eu o motivo de impedimento para o agir do Teu Espírito Santo, mas faz o Teu querer aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer um contexto para você. Quem era o profeta Elias? Devido à prostituição do rei Acabe, não somente ele, vinha de uma decorrência de reis que estavam se prostituindo, se afastando, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o rei Acabe fez pior do que todos os seus antecessores. E inclusive foi ele que casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, que veio a perseguir Elias. Eu acredito que você conheça essa história. Então, nesse período, Elias profetizou sobre Israel que não choveria durante 3 anos. Eu queria só trazer uma curiosidade que eu descobri, então eu achei muito legal, quero compartilhar com vocês. Por que ele profetizou essa seca de 3 anos? Porque Jezabel, ela estava ensinando para o povo que as chuvas que estavam caindo, que toda aquela bênção que tinha vinha de Baal. Então, Elias, como que provocando ali um ultimato para mostrar quem era o Deus verdadeiro, ele falou: então não vai chover mais. E não choveu. Foram 3 anos de seca. Então foi nesse ambiente que o Senhor enviou Elias até a viúva de Sarepta, para que ele fosse sustentado por ela. Aqui a palavra já começa a nos ensinar. Ele enviou Elias para a viúva de Sarepta. Para quem sabe, naquela época, uma mulher ser viúva era uma situação de muita fragilidade. Era uma situação de muito perigo, de muitas dificuldades. E a mulher, ela só tinha alguma esperança se ela tivesse um filho homem para sustentá-la, ou se por um acaso ela se casasse com alguém ali da família do seu esposo. Mas não era o caso dessa mulher.
ela estava vivendo um tempo muito difícil. E aí eu quero trazer para você que tempos difíceis, eles são inevitáveis. Infelizmente, em muitos lugares, tem se falado de um evangelho que é tudo flores, que você vem para Jesus e vai dar tudo certo. Só que tempos difíceis acontecem. Tempos difíceis vêm sobre as nossas vidas, porque todos estamos debaixo do mesmo céu. Então vem as calamidades, vem as doenças, vem o desemprego, vem todas essas coisas. Ah, Diana, mas então você está falando o quê? Para eu desanimar? Não. Eu só quero te trazer a verdade. Vem tempos difíceis, no entanto, todo mal tem um fim. Não é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. O Senhor está conosco. A diferença é com quem você vai passar as suas dificuldades. Com quem? Essa mulher, ela já estava provavelmente sem esperança, porque ela não era do povo de Deus. Ela era uma pagã. E ela estava sem esperança. Mas comigo e contigo não é assim. Nós temos esperança no Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Amém? Aleluia. Então a Bíblia, ela sempre nos alerta que nós devemos estar preparados para o dia mau. Nós devemos estar sabendo que Ele virá, mas o Senhor virá também. O Senhor estará conosco. E as dificuldades, elas vêm com um propósito. Não vem à toa. O Senhor permite muitas vezes que a gente passe. São muitas as causas que podem trazer as dificuldades. Mas uma delas é porque o deserto, ele revela o nosso caráter. É no tempo da dificuldade que temos o que temos por dentro é revelado. Essa viúva, ela estava angustiada. O que estava dentro do coração dela era angústia. Vamos ver, olha, no versículo 12. Ela diz para o profeta: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que possamos comer e morrer. O profeta chegou até ela, pediu para ela água, pediu para ela um bolo, e ela simplesmente descarregou em cima dele e falou: olha só, eu juro pelo teu Deus, eu não tenho nada. Eu estou aqui só para morrer. Só que interessante disso é que quando o profeta chegou lá, ele não viu ela gritando aos 4 ventos o que estava acontecendo com ela. Ela não estava falando com as amigas, ela não estava postando no WhatsApp, no status do WhatsApp, ela não estava reclamando nas redes sociais. Ela chegou para ele e ela falou para ele. O coração dela estava angustiado, mas ela se lançou na frente daquele profeta e entregou para ele em resposta àquilo que ele disse. E assim deve ser conosco. Nós passamos muitas angústias sim, muitas dificuldades, muitas provações. Mas nós devemos entregar para o Senhor aquilo que está no nosso coração e entregar para quem de direito? O Senhor. Muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo, meus irmãos, gastando o nosso tempo falando demais, abrindo o nosso coração para quem não é de direito, para quem não vai resolver. Sendo que nós devemos nos rasgar na presença do Senhor, pois é dele que vem a nossa provisão. E assim foi com essa mulher. Por isso que no deserto também, o nosso caráter, ele é moldado e aprimorado. As dificuldades, elas vêm para nos tornar mais maduros, sabia? Eu lembro que logo no início do meu casamento, a gente passou muitas dificuldades. Tá, todo mundo passa, eu sei. Só que eu era muito imatura na fé.
Então eu não conseguia perceber que era um agir de Deus ali, que a mão do Senhor estava sobre nós. Mas com o tempo, à medida que foi passando e outras dificuldades foram vindo, eu consegui ver a provisão do Senhor. E aquilo me trouxe maturidade, me trouxe paciência, me trouxe longanimidade. Hoje, graças a Deus, existem muitas lutas ainda, mas nenhuma delas tem tirado o nosso sono. Hoje, graças a Deus, eu posso botar a cabeça no meu travesseiro e dormir o sono dos justos, crendo que o Senhor é quem vai prover. E é assim que o Senhor faz conosco. As lutas, as dificuldades, elas não vêm porque Deus é sórdido, porque Deus quer te fazer sofrer, não. É porque através das lutas e das dificuldades a gente se achega mais a Deus. A gente amadurece. A gente começa a olhar com outra perspectiva das coisas. A gente começa a largar a mão daquilo que é supérfluo e começa a ver o que realmente importa. É no meio das lutas e da dificuldade que a gente não tem outra saída a não ser olhar para o alto, olhar para Jesus. É nele que vem o nosso socorro. E no meio das lutas, nós podemos olhar para ele e ver esse socorro. A gente chega assim, às vezes no fundo do poço, muitas pessoas chegam. Como diz o pastor, tem o fundo do poço, enquanto eu posso, eu vou fazendo, eu vou lutando na força do meu braço, mas tem o fundo do poço, a dificuldade, a luta ali, e a gente fica ali, não sabe o que fazer. É nessa hora que a gente larga a mão de tudo e fala: Senhor, eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais o que fazer. E é nesse momento que a mão do Senhor está estendida para nos abençoar. E sabe o que é interessante? A mão do Senhor está estendida sobre nós o tempo todo. Só que a gente não percebe muitas das vezes. Porque a gente está tão acostumado a ser autossuficiente, a lutar na força do nosso braço, que quando a gente larga a mão e olha, o Senhor está ali. Praticamente falando assim: meu filho, eu estou aqui o tempo todo. Bastava você segurar na minha mão, eu te tirava daí. Mas amém, o Senhor, Ele tem nos guardado. É o Senhor quem nos livra. Os tempos difíceis, embora inevitáveis, há escape. Há escape para aquele que tem a presença de Deus. Nós experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor durante essas dificuldades. Assim foi com essa mulher. Ela nem conhecia o Senhor, mas Deus já tinha dado uma ordem a respeito dela. Deus disse para o profeta: vai, porque tem uma viúva lá em Sarepta, e ela vai te sustentar. Gente, essa mulher, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mal dava para ela comer e morrer. Mas o Senhor, através daquilo, o Senhor trouxe o escape para a vida dela. Porque quando Deus nos chama, meus irmãos, quando Deus quer nos provisionar, não é na zona de conforto, não. Ele muitas das vezes exige de nós mesmos esse passo de fé, essa renúncia, essa fé que assim, louca, que ninguém entende. É você não ter o que fazer e continuar fazendo. É você não ter o que doar e continuar doando, e continuar se entregando. Por quê? Porque o Senhor, Ele nunca vem na zona de conforto. Então o Senhor, Ele vem com o escape, sim, mas não é na zona de conforto. E só experimenta a provisão de Deus aquele que precisa de provisão, aquele que passa por um momento difícil. Então hoje talvez você esteja passando por um momento de muita dificuldade. Talvez você esteja sem esperança. Talvez você tenha saído de casa hoje dizendo ao Senhor: eu preciso, Senhor, receber uma palavra. Pois bem, a provisão vai chegar para você, mas não é na sua zona de conforto. Toda dor, todo sofrimento tem um propósito, e o nome do Senhor será glorificado no meio desse propósito. Portanto,
Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória. A gente tem a tendência de ficar olhando muito o copo meio vazio, as coisas muito difíceis. Olhe, traga à memória aquilo que te dá esperança. Mas Diana, eu não tenho nada que me dê esperança. Abra a palavra de Deus. De capa a capa, aqui tem histórias de provisão, de livramento, de cura, de transformação, de libertação. Deixe que a chama do Espírito queime dentro de você e mude a sua perspectiva sobre a sua situação, porque o escape vem, meus irmãos, o escape vem. E quando a gente se acostuma a viver, eu não sei se acostumar é a palavra correta, mas quando a gente aprende a viver no caminho da provisão do Senhor, a nossa oração muda. A gente não fica orando mais, Senhor me livra, Senhor faz, Senhor, não. A gente começa a orar, Senhor, me dá graça até que, porque a gente sabe que o Senhor vai fazer. Como eu estava dizendo, as dificuldades que a gente passou no casamento, a maioria delas foram financeiras. E teve uma época que a gente ficou por bastante tempo sendo sustentado pelos nossos pais, porque a gente tinha uma empresa, a empresa quebrou e tudo que a gente tinha era para pagar dívidas, então a gente ficou sendo sustentado pelos nossos pais. E como eu disse, eu ainda não entendia muito bem, eu era muito nova na fé, eu não tinha maturidade para compreender que isso era provisão do Senhor. Então quando o cenário mudou, eu não percebia muito bem. Só que os anos foram se passando e a gente passou por outras dificuldades. E dessa vez, também financeira, meu Deus. Mas dessa vez, eu pude ver a mão do Senhor agir de uma forma tão sobrenatural, meus irmãos. E eu fiquei tão feliz com Deus no dia que eu orei ao Senhor e eu falava para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Então nos dá graça para suportar até que o Senhor faça. A última luta foi na gravidez. A gente passou um perrengue, porque gravidez é um negócio que assim, parece que tudo se fecha, né? Mulher está grávida, tem que fazer um monte de coisa, mas tudo fecha, tudo dá errado, falta dinheiro, falta não sei o quê, e foi desse jeito. Não foi diferente comigo, gente, não foi. E no meio da gravidez teve uma época que a gente estava assim, acabou o gás e não tinha de onde tirar dinheiro pro gás. Aí Samuel correu, mesmo trabalhando pra caramba, ele é igual o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris, tinha 2 empregos, foi fazer Uber para poder comprar gás. Foi fazer Uber para a gente pagar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas o tempo todo, o Senhor falava ao meu coração, vai passar. E aquela certeza eu tinha, porque eu tenho uma super fé? Não. É porque lá atrás eu experimentei a provisão do Senhor. E eu sabia que o meu desespero não iria mudar nada. Nem um minuto do meu desespero, da minha ansiedade, iria mudar o meu quadro. O Senhor iria mudar o meu quadro. E eu sabia que o Senhor ia fazer. Então a nossa oração era sempre, Senhor nos dê graça até que o Senhor provenha. Senhor nos dê graça até que o Senhor faça. E meus irmãos, quando estava prestes a ganhar, eu já estava, para vocês terem noção, o meu quarto, né, que a gente teve que entrar em obra por conta da gravidez, meu quarto ficou pronto 2 dias antes do meu filho nascer. O Senhor cuidou até disso. E quando o Senhor, Ele mudou isso, quando a chave mudou, quando as coisas começaram a acontecer e quando a provisão começou a chegar, foi de uma forma que eu nunca esperava. E nós experimentamos nas minhas últimas semanas, nos meus últimos dias ali de gravidez, algo que eu nunca tinha experimentado. O Senhor verdadeiramente mudou o quadro, literalmente ali da água para o vinho. E assim, meus irmãos, que o Senhor, Ele quer fazer na sua vida. Apenas creia. É difícil, é muito difícil. Imagina você no lugar dessa viúva e o Senhor usa alguém e te fala, me dá. Vai lá e faz para mim. Primeiro para mim. Porque o profeta falou para ela, vai lá e prepara primeiro para mim, depois para vocês. E você não tem.
Muitas vezes a gente vai titubear e a gente vai falar: Senhor, eu não tenho. Vai falar igual ela: peraí, tão certo como Deus vive, eu não tenho. Mas a palavra estava sobre ela, e ela mesmo, sem ser do povo de Deus, ela já certamente conhecia de ouvir falar dos feitos do Senhor, e ela disse: eu vou fazer, é só o que eu tenho e eu farei. E aí o profeta diz para ela: não tenha medo, não tenha medo, porque assim diz o Senhor: não faltará a farinha e não faltará o azeite. Meus irmãos, o Senhor tem uma palavra de provisão para nós nessa noite. O Senhor tem uma palavra de provisão para a sua vida nessa noite. Não faltará o azeite, não faltará a farinha, não faltará a unção, não faltará a provisão. Receba do Senhor nessa noite uma chama de esperança. Não deixe a sua fé esmurecer, mas comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, porque o Senhor fará. Ele já fez e Ele fará. Olhe na história, através dos tempos, quantas vezes o Senhor proveu, quantas vezes o que tinha aquele povo no deserto, se não o maná diário. E o Senhor tem te provido com o maná diário. Então por que um coração ansioso? Por que um coração duvidoso? O Senhor tem provido e Ele vai continuar provendo. Ele fará, creia, em nome de Jesus. Aleluia. Só que às vezes você vai dizer assim: Diana, você está falando aí que Deus vai fazer, mas isso não combina com a minha realidade. Porque às vezes realmente nós estamos aqui no altar e nós pregamos: Deus vai fazer, Deus vai prover, e não sei o que, e você chega em casa e as dificuldades continuam. Meu irmão, tudo que você precisa é de uma palavra. E o Senhor tem falado isso para nós esse ano, desde o início do ano. Esse é o ano do transbordar. E tudo que você precisa é de uma palavra. Se Deus te falou que vai fazer, não duvide, Ele vai fazer. Pode demorar um tempo, pode exigir um processo, pode exigir de você um pouco mais de renúncia, um pouco mais de intimidade, sim, pode, mas Ele vai fazer. E você não precisa de uma nova revelação, de uma nova palavra, de um novo envio profético, porque Ele já falou e Ele vai cumprir. Você não precisa esperar tudo se encaixar, tudo se organizar, porque o Senhor, Ele não trabalha na nossa zona de conforto. Na verdade, há uma palavra que diz: perigosamente confortáveis. A zona de conforto é um perigo para nós, porque quando está tudo muito bem, tudo muito bom, a gente mal quer se mover. Mas quando o nosso calo aperta, rapidinho a gente vai para o jejum, para a oração, para a busca. Mas amém por isso, é normal que isso aconteça. Nós temos um Deus provedor e é para Ele que nós corremos, e o Senhor faz. O Senhor, Ele é fiel e faz, aleluia. Então, se você recebeu uma palavra de um chamado profético na tua vida, de um chamado ministerial, se o Senhor te separou para alguma função específica, se o Senhor falou com você, não espere ficar tudo certo para acontecer. Porque o Senhor, quando chama, Ele nunca chama quem acha que está pronto. Essa mulher não tinha nada, e o Senhor chamou ela para sustentar o profeta. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou, e eu não preciso de outra palavra. Eu me apego naquilo que o Senhor já me disse, e mesmo não me considerando pronta, eu sei que o Senhor viu em mim, e eu sei que o Senhor viu em você aquilo que Ele tem para usar. Qual é o tamanho do seu dom? Qual é o tamanho do seu talento? Pode ser só um pouquinho de farinha, pode ser só um pouquinho de azeite. O Senhor é poderoso para multiplicar e fazer muito mais com o que você tem. É pouco
para os meus olhos, é pouco para a minha perspectiva, mas para o Senhor é muito mais do que o suficiente. Porque não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a glória dEle, é sobre o louvor dEle. E o Senhor ama confundir os sábios. O Senhor ama pegar as pessoas que como nós não eram nada e fazer algo da vida delas. O Senhor ama usar aqueles que são improváveis para poder levar a palavra dEle e confundir aqueles que se acham sábios demais, poderosos demais, mas o Senhor levanta os seus pequeninos e o Senhor age através da vida deles, e assim o Senhor vai agir através das nossas vidas. Meus irmãos, não é à toa o ano do transbordar. Se prepare para transbordar. Se prepare para transbordar com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se prepare, o Senhor fará. Por isso você não deve ter medo de servir a Deus. Às vezes a gente coloca o medo na frente mesmo. A gente pensa, eu não posso, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que juntar. Meus irmãos, o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te provê, que te garante, que te financia, que te envia. Ele é o Jeová Jirê. Então, mais uma vez, eu vou ser enfática. Não espere estar tudo pronto, tudo alinhado, tudo bonitinho. O Senhor te chamou, apenas diga sim. Você pode passar uns 2 dias passando mal igual eu fiquei. Foi bravo. Mas o Senhor faz, e Ele vai fazer na sua vida. Quem era eu na fila do pão para estar aqui? Muitas vezes eu pergunto para o Senhor, o que o Senhor viu em mim? Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não tenho nada de especial, mas o Senhor me escolheu, e o Senhor escolheu a cada um de vocês. O Senhor nos escolheu igualmente, para fazer, para servi-lo, para glorificar o nome dEle. Não é a sua voz linda, não é o seu dom de oratória, é o que arde e queima dentro do teu coração, é a presença do Espírito Santo, é o zelo pela presença. É o Espírito Santo sobre você que vai fazer e que vai fazer. Não há dúvidas de que o Senhor fará. Mas ainda assim, a gente insiste muitas vezes em estar preso nas nossas ansiedades, nos nossos medos e nas nossas preocupações. E às vezes a gente se pergunta, por que, Senhor? Porque, irmãos, há batalhas que são difíceis de superar. Há desertos, há dificuldades que são difíceis de atravessar. E talvez tudo que eu falei aqui, você ainda questione, você fale, Diana, mas você não faz ideia. Não é pequeno, não é pouco, é impossível. Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade na minha vida? Será que Jesus não me vê? Será que Jesus não me percebe? Será que Jesus não me escuta? O Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele não somente te vê, mas Ele sabe e se compadece. Lá em Isaías 53, diz que Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores. Ele foi familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. O Senhor, Ele não é um Deus distante. O Senhor, Ele te vê. O Senhor vê o teu secreto. O Senhor vê as suas lágrimas de dor. O Senhor vê você clamando pela provisão. E Ele não somente te vê, porque eu também posso te ver daqui, e talvez eu possa ouvir você falar, mas eu não vivi o que você viveu, então eu não sei como talvez me compadecer de você de uma forma genuína, mas o Senhor, Ele sabe, porque Ele é experimentado em dores,
Ele é experimentado nessas coisas e Ele sabe o que vai no teu coração. Ele sabe o peso do teu gemido. Ele sabe a dor que você sente. Ele sabe de tudo isso e Ele te vê. E o convite do Senhor para nós nessa noite é trocar esse fardo pesado por um fardo leve. É trocar esse fardo de dúvidas, de incertezas, de incredulidade, por um fardo leve. Porque Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Chega de viver como carreira solo, na força do seu braço. Às vezes você já é um crente no Senhor Jesus, mas ainda não experimentou o milagre que você precisa, porque talvez falta esse passo de fé. Entregar o seu fardo para Jesus e receber o fardo dele, significa abrir mão do controle. E muitas vezes é colocar o pé onde não tem chão. Se não tem chão, então anda por cima das águas mesmo. Anda com Jesus por cima das águas. O Senhor, Ele pede de nós, Ele requer muitas vezes de nós atitude de fé, meus queridos. Muitas vezes é aquela decisão que parece loucura mesmo até para o nosso entendimento, porque às vezes o Senhor, Ele vai nos requerer e não vai dar o entendimento naquele momento. Às vezes a gente só precisa obedecer, renunciar, agir e esperar, e o Senhor faz. É muito fácil a gente dizer que crê e entrega para o Senhor com uma mão e toma com a outra, e aí o Senhor até te abençoa, porque você é filho, e Ele te abençoa, mas há um nível de provisão, há um nível de milagre que o Senhor quer fazer na sua vida, que necessita um passo de fé, que necessita andar mesmo sem ver a direção, necessita apenas uma palavra, necessita a sua obediência, a sua fé. Então creia naquilo. Eu sei que o Senhor já tem falado no seu coração por esses dias, de decisões que você precisa tomar, de atitudes que precisam ser feitas, renúncias que precisam ser feitas, e tem sido relutante. Você está relutando contra o Senhor, não é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Muitas vezes o Senhor, Ele pede coisas de nós que a gente não entende. E a gente fica assim: Senhor, mas eu vou ter que renunciar a isso, isso não é nem pecado. Mas o Senhor requer de você, porque o Senhor vê aonde você não vê. E talvez aquilo que Ele está te pedindo para renunciar hoje, é para que não seja uma pedra de tropeço na sua vida amanhã. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas Ele requer de nós esse passo de fé. A viúva de Sarepta, ela nem era do povo de Deus e ela agiu por fé. Ela obedeceu e ela viveu a provisão do Senhor. E muito mais, depois dela viver essa provisão, ela ainda sofreu uma luta, ela ainda sofreu uma dificuldade. O filho dela morreu. Só que ali ela já não estava mais inocente, ela já não estava mais surpreendida, ela sabia a quem recorrer e ela foi direto no profeta. Ela foi questionar o profeta. O profeta ali, ele representava a presença do Senhor. E ela foi e ela recebeu o milagre, porque prontamente o profeta foi e ressuscitou o filho dela. Talvez hoje você esteja dando volta com lutas e dificuldades que já era para ter superado, porque lá atrás o Senhor já te proveu, você apenas não percebeu. Lá atrás o Senhor já te deu o livramento, você apenas não viu. Lá atrás o Senhor já trouxe cura, você apenas não se atentou, não constatou que foi algo proveniente do Senhor. E hoje talvez você esteja passando mais uma provação, porque o Senhor quer te mostrar isso, que você já experimentou a bondade e a misericórdia do Senhor. Então hoje, creia, Ele vai fazer, Ele é o Jeová Jireh. Então que nessa noite, o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa retirar a nossa venda de tudo aquilo que nos cega, de tudo aquilo que nos impede de ver o agir dEle nas nossas vidas.
Que hoje o Senhor possa tirar tudo aquilo que deturpa o nosso entendimento e nos fazer ver e perceber o agir do Senhor em nós. O Senhor tem para fazer. Não continue assim. Não fique caminhando só. Não fique lutando contra o Espírito de Deus. Não fique lutando na força do seu braço. O Senhor tem um fardo leve para trocar com você. Você está disposto nessa noite a entregar o seu fardo pesado?